Olá, bom dia a todos e todas, nono ano A, nono ano B. Desta vez estou aqui para responder algumas questões do módulo, né? Lembrando que nós estamos no capítulo 4, do grupo 3, página 252. Vamos começar pela segunda questão, que é uma adaptação de uma questão que caiu no Enem, né? Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em duas grandes regiões. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que aglutinava os países do bloco ocidental capitalista, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental socialista, ou seja, OTAN e Pacto de Varsóvia era basicamente a mesma coisa. A única diferença era que um tinha o caráter militar para defender os países capitalistas, a OTAN, e o outro caráter militar para defender os países socialistas, o Pacto de Varsóvia, né? É importante destacar, na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Quem são os países do oeste europeu? A França, a Inglaterra, a Espanha. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos, que se refletiam pela opção entre os modelos capitalistas e socialistas. Essa divisão europeia ficou conhecida como... Vamos começar, pela letra E, Conferência de Estocolmo. Nada a ver. A Conferência de Estocolmo tem relação com as questões climáticas. Então não tem nada a ver aí com a OTAN, Pacto de Varsóvia, nada disso. A Convenção de Ramsar, a Convenção de Ramsar também piorou. Nada a ver. Ramsar é uma cidade do Irã, que essa convenção, se não me falha a memória, foi na década de 70, e também tem a ver com alguma coisa com relação a clima, áreas úmidas, migrações de aves, essas coisas. Então, nada a ver com a questão político-militar lá daquela época. A União Europeia, muito menos, que é um bloco econômico. O Muro de Berlim foi uma das penalizações que a Alemanha teve por ter provocado a Segunda Guerra Mundial. Então, a divisão na europeia é a cortina de ferro, ou seja, a cortina de ferro separava os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, que eram comandados pela União Soviética, pelo lado leste, e a parte oeste, a cortina de ferro, eram os países capitalistas, comandados pelas potências europeias e pelos Estados Unidos. Então, a resposta correta, letra A. Terceira questão, página 253. Qual a importância da utilização de critérios naturais para o estabelecimento de regiões do continente europeu? Então, vamos lá. A regionalização, com base nos aspectos naturais, pode ser considerada também uma regionalização histórica, uma vez que podia ser definida mesmo antes do estabelecimento dos Estados europeus. Ou seja, lembrando lá das aulas de história, quando a formação dos Estados europeus, do absolutismo, várias regiões da Europa eram divididas por rios, separando em partes. Um lado pertencia a um reino, a outra parte a outro reino. Então, os aspectos naturais, um rio, uma montanha, uma cadeia de montanha, uma floresta, um tipo de vegetação, podendo ser uma fronteira natural, então, ou seja, uma separação. Além disso, como leva em conta aspectos naturais, os limites não são completamente bem definidos. Ou seja, se eu tenho uma montanha dividindo dois lugares, pode ser que um governante queira um pouco mais e aquele que ficou com um pouco menos de terras vai reclamar. Então, ou seja, essa questão, essa divisão natural, ela não é 100% exata, correta como é as questões políticas, as linhas imaginárias das fronteiras, que são feitas através de acordos e tratados, que é o que é mais levado em conta. Havendo áreas de transições e divisões de países que extrapolam as fronteiras naturais. Ok? Exercícios propostos. 4. Explique qual a importância do processo de regionalização e quais critérios podem ser utilizados para estabelecimento de regiões no continente europeu. A regionalização é muito importante para a compreensão das dinâmicas espaciais de determinados locais, a identificação de semelhanças e diferenças entre as unidades espaciais e territoriais. Ou seja, o que isso quer dizer? É importante regionalizar para poder separar.
grupos diferentes, que futuramente poderia acontecer alguma guerra, algum desentendimento, como aconteceu na guerra da Iugoslávia, que a Iugoslávia, na década de 90, foi dividida em 6 países, porque era um país que tinha vários grupos étnicos diferentes. E eles praticamente não se suportavam, porque eles eram muito diferentes. Então foi melhor fragmentar a Iugoslávia, e de um país se transformou em 6. Né? Então, e quais são os tipos de regionalizações mais comuns? São as culturais e étnicas, que foi o caso da Iugoslávia. Um país foi dividido em 6 por causa dessas questões. Econômico-político, como na questão anterior, ou seja, a questão econômica política. O Pacto de Varsóvia, a OTAN, a Cortina de Ferro, países socialistas, países capitalistas. É outra forma de regionalizar. E as questões naturais, né? Naturais e geográficas, também são formas de regionalizar, sem falar por tipo de clima, por tipo de relevo. Aquela região tem um clima temperado, aquela região tem um clima polar, aquela região tem um clima mediterrâneo. É forma de regionalizar também.